Bom, hoje iremos ver então o metabolismo das proteínas, falando então do dogma central da biologia, que é o DNA ser um molde para a produção de RNAs, tá? E aí a produção de proteínas. Isso é muito importante para a gente lembrar que o DNA é um material genético, é ou não é? Bom, isso é só o início da aula de hoje. Material genético. Aqui quem fala é o professor Rodrigo Berhardt. E eu vou falar com vocês hoje um bate-papo sobre síntese de proteína. Bom, a gente lembra que o código genético ele é degenerado. Ele tem vários códons, que são 3 bases do RNA mensageiro, codificando um certo aminoácido. Fenilanina, leucina, isoleucina, metionina, código de iniciação, valina, alanina, trionina, tirosina, né? Prolina, serina, tirosina e aí vai, tá? Bom, nós temos no código genético, a primeira coisa que você tem que lembrar que são 4 bases nitrogenadas. É ou não é? Quais são? Adenina, que se liga com timina. Timina, que se liga com adenina. E temos também citosina, que faz 3 ligações entre essas ligações entre as bases, entre a guanina e a citosina. E a guanina faz 3 pontos de hidrogênio, ou ligações de hidrogênio, com a citosina. Então os casais são ATCG, ok? Bom, são 4 bases. Então se você colocar 4 bases com trincas, então é 4 elevado à terceira, é 4 vezes 4 vezes 4. Se você relembrar matemática do ensino básico, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64 códons diferentes. Entre eles você vai ter então um códon de iniciação, para começo da leitura do RNA mensageiro dentro dos ribossomos que a gente vai ver já já, e os códons de terminação, que são 2. A UGA, né? Então você tem aqui código de terminação e você ainda tem outros aqui, ó, o AA e o AG como código de terminação. Então, na verdade, são 60 códons livres para codificação de aminoácidos, né? Os outros 4 têm funções de iniciação do processo de tradução, né? Esse processo importante para a produção de proteína. E 3 códons de terminação. Tá certo, pessoal? Bom, então aqui vocês estão vendo as possibilidades, as abreviaturas de 3 letras, então correspondentes a um aminoácido. Então a gente tem que lembrar que uma trinca de bases, exemplo UUU, codifica um ou mais aminoácidos. Tá certo? É isso que a gente tem que lembrar. Então, os aminoácidos, cada aminoácido tem uma ou mais códons, tá? Então, diferentes códons, vários códons para um mesmo aminoácido, tá? Isso também é importante a gente lembrar. Bom, vamos relembrar então, quando a gente fala de síntese do DNA e a sua relação com a produção de proteína. Então aqui é um pedacinho do DNA, um gene, que é um segmento do DNA. Quando ele é ativo, ele vai codificar um RNA mensageiro, tá? Que vai ser processado, que vai ter vários tipos diferentes, e ele vai
ajudar na produção de proteína. Então, basicamente, DNA, gene, ou vários, codificam RNAs mensageiros, RNAs transferência ou de transporte de aminoácidos e um RNA ribossômico. Então você tem número 1, número 2, número 3, ok? Juntando isso dentro dos riboéramos, não, ribossomos, vai ocorrer o fenômeno anteriormente aqui é chamado de transcrição. Transcrição do gene para os RNAs. E a tradução, união entre os aminoácidos codificados, vai se chamar tradução em cadeias proteicas chamadas proteínas. Beleza? Proteínas. Muito bem. Então, relembrando, a produção de RNA. Então, a RNA polimerase liga-se com o DNA. Então, uma enzima, que é essa aqui, a RNA polimerase, ela vai se ligar com o DNA, vai abrir a cadeia dupla e vai ter, então, uma cadeia correspondente para a produção de RNA, certo? Essa produção de RNA será então feita pela enzima RNA polimerase. O segmento de DNA que contém o gene é desenrolado, as bases são usadas em volta para a produção então de um segmento simples chamado RNA mensageiro. Então existe uma fita codificante do lado sense, um sítio de montagem de nucleotídeos, uma fita não codificadora antissense e a RNA polimerase. E em quarto, o RNA mensageiro e a RNA polimerase se separam do DNA e o RNA mensageiro vai para o citoplasma se unir aos ribossomos. Riboéramos não, ribossomos. E aí uma fita simples de RNA liberada deixa o núcleo após o processamento e se separa da RNA polimerase. E o DNA pode ser novamente lido por outra ou pela mesma RNA polimerase, certo? Esse é o processo chamado transcrição. Falem comigo. Transcrição. Resumo. O que é mesmo transcrição? Falem. O DNA, a partir da RNA polimerase, de polímero, né? Polimerase, que é uma enzima, uma proteína especial, que acelera reações, ela produz o RNA, o que? Mensageiro. Também conhecido como RNA M. Ácido ribonucleico M. Tá certo? Então, transcrição tem a ver com a produção de RNA mensageiro. Bom, tem o transportador, também tem o ribossomo. No gene, existem então o lado sense, o lado antisense, uma região promotora e o segmento transcrito. Esse segmento pode ser variado, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I. E ele vai sofrer um processamento alternativo chamado splicing. Splicing, ou processamento do RNA mensageiro. Bom, como existem vários blocos, esses blocos aleatoriamente podem ser chamados alguns de exons e outros de introns. Então, A, C, G e I são chamados de introns, ou seja, a parte não codificante. Então, a parte não codificante é chamada de intron. Certo? Intron. A parte codificante, tá, é chamada exon, que é a parte que vai gerar uma proteína. Então, os genes de processamento
O segmento promotor DNA é necessário para iniciar a transcrição, mas não é transcrito em RNA. No processamento de RNA mensageiro, os segmentos do RNA mensageiro, recém-criados, denominados introns, são removidos, e os exons, partes funcionais do DNA, são reunidos para a produção de uma proteína número 1, número 2, número 3, número 4, etc. Então, a diferença entre as proteínas está nos seus exons, que são partes codificadoras para a produção de proteínas, certo? Aqui os exons são diferentes, ó. Veja aí. Tá? Aqui os exons são diferentes. Então você tem aqui D, B, F, H removidos nesse caso e aqui outros removidos. Aí você tem uma proteína diferente. Então você pode ter N proteínas feitas por esse processo, pelo processamento de RNA mensageiro. Tá certo? Conhecido como splicing alternativo. É por isso que o ser humano tem uma variedade muito grande de proteínas, seres humanos diferentes, tá? E nós também nos diferenciamos de alguns animais também por essa característica, tá certo? Bom, continuando aqui, nós temos uma visão geral: DNA, material genético, transcrição, produção de RNA, o quê? Mensageiro. Ele vai sair do núcleo, ó, e vai se ligar com os ribossomos. Riboélamos? Não, ribossomos. Aqui no caso, o ribossomo que vai ler a trinca de bases, conhecida como códon. E aí existe um novo RNA especial que tem 3 anticódons. Tem 3 bases que formam o anticódon. Por exemplo, se o RNA mensageiro tem U como códon, o anticódon é o seu inverso, A. Por quê? No DNA nós temos A, T, C e G, certo? A se liga com T, T se liga com A, C se liga com G, guanina se liga com citosina. No RNA, T não existe. No lugar de T, eu vou ter o quê? U. No lugar de A, então aqui, T não existe, certo? A existe, G existe e C também. Então, quando eu tiver uma fita de DNA, aqui A, aqui T, aqui A, G, C, CG, CG, TA. Como é que vai ficar então a formação do nosso RNA mensageiro? Bom, se o RNA mensageiro está do lado desta fita aqui, eu vou lê-la, essa que eu vou ler, certo? E não essa, ok? Então, a RNA polimerase ela vai chegar aqui e vai ler essa aqui. A não tem T para se ligar, então vai ter que se ligar com U, de uracila, uma base nitrogenada específica. A de adenina, G de guanina e C de citosina. T se liga com A. A tem RNA, certo? A se liga com U, que é uracila, porque não tem T em RNA. C se liga com G, G se liga com C e G se liga com C. Aí eu tenho a minha molécula de RNA, no caso, que eu encontrei é o AUGCC. Tá claro isso, galera? Isso é muito importante. Bom, retomando aqui. Então, a ligação das subunidades ribossômicas que vão ler o RNA mensageiro. Ler o quê? Os códons.
os códons, certo? E aí vai chegar o RNA transferência, o transportador. RNA transportador. Ou, como alguns preferem, RNA de transferência. Transferência de aminoácidos. Esse RNA tem a capacidade de carregar aminoácidos, certo? Então, quando um códon é lido aqui no RNA mensageiro, chega o RNA transportador com um aminoácido específico, levando isso em consideração o código genético, certo? E ninguém vai precisar gravar isso. Só pelo menos um, que é a glicina, que é o mais simples de todos, tá? Depois a gente vai ver e a gente olha, tá? Mas é fácil. Bom, relembrando então, aminoácido é uma substância basicamente mais ou menos isso daqui, a grosso modo, tá? Então você tem aqui um RNA e um radical. Então aqui é um aminoácido básico, certo? Grupo ácido carboxílico, um C dupla O, um C dupla O, OH, NH2 e R, certo? Beleza? Basicamente é isso. Então, aqui a gente tem o RNA transferência, o RNA mensageiro, e aí a cada 3 bases chega o anticódon. Aqui é o códon e aqui é o anticódon. E aí vai trazendo um aminoácido correspondente. E aí vai se formando o peptídeo, a cadeia peptídica, que vai dar origem à proteína. Seu cabelo, a sua pele, do músculo do seu coração, o músculo da sua perna, do seu braço, etc. Da sua pele, como eu já falei. Então, basicamente o que a gente tem é a produção de proteína. Então, relembrando, o núcleo contém material genético, DNA. Aí, por transcrição, a RNA polimerase fabrica RNA mensageiro, que vai passar pelos ribossomos. Lá vai acontecer a tradução. Os códons terão anticódons correspondentes, e aí serão levados o quê? Aminoácidos. E aí vai ter um sintetase, né? Que vai produzir a ligação entre um aminoácido e o outro com formação de água. Então, basicamente, a gente vai ter produção de água metabólica, muito pouca água, né? E esse processo é chamado de tradução. Mas lembrando que o aminoácido liga com o outro e aí sobra uma molécula de água. Ok? Então, beleza. Então, DNA dentro do núcleo, produz RNA mensageiro através da RNA polimerase, se liga com os ribossomos, passa por uma tradução e aí produção de proteína, que vai ser levada ao retículo endoplasmático rugoso interior, nas suas endomembranas. Depois, uma vesícula transportadora levará até o aparelho de Golgi, e do aparelho de Golgi a vesícula secretora, e aí ao leque, que é o líquido extracelular, tá? Então, vai para o núcleo, inicialmente, tá lá o DNA, o RNA sai do núcleo, vai para os ribossomos, dos ribossomos, que podem estar também aderidos à membrana do retículo endoplasmático granular, REG, ou HAIR, retículo endoplasmático rugoso, passa para as vesículas transportadoras, que são feitas lá mesmo, transporte até o complexo de Golgi. Lá dentro, o complexo de Golgi vai glicolizar essa proteína, vai modificar essa proteína, armazenar e exportar através de vesículas secretoras, certo? Isso cai muito no Enem
E quem estiver na faculdade vai cair no começo, biologia celular ou fisiologia ou outras matérias anexas. Bom, gente, é isso. Então, relembrando, o RNA passa do núcleo, vai para o citoplasma, ou hialoplasma, vai até os ribossomos. Então, esse é o caminho do RNA, o quê? Mensageiro. É traduzido, ocorre a tradução. A transcrição ocorre aqui dentro do núcleo. Passagem de DNA servindo de molde para a produção de RNA mensageiro. Dentro dos ribossomos ocorre a tradução e formação de proteína ou proteínas. Cadeia polipeptídica dando origem às proteínas. Pode ser dipeptídeo, tripeptídeo, polipeptídeo e aí proteínas, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Essa aula falou então de síntese de proteína, lembrando então o dogma central da biologia. DNA é o molde para a produção de RNAs e passa pela tradução através do RNA transportador que leva os aminoácidos para o ribossomo, e dentro do ribossomo tem enzimas que vão sintetizar a cadeia polipeptídica, dando origem às proteínas. Mais de 300 mil, 400 mil proteínas dentro do corpo humano. Isso é espetacular. A gente ainda não conhece tudo isso, mas conhecemos o código desde os anos 60. Conhecemos a síntese a partir dos anos 70 e 80. E a sequência de DNA foi conhecida no final do ano 2000, no início do ano 2000. Agora a gente está tentando entender todas as proteínas, proteômica. E dessa proteômica, o metaboloma, como que elas funcionam. Algumas são proteínas, outras são enzimas, outros são anticorpos, outros são proteínas de transporte, etc. Contráteis dos músculos, várias funções das proteínas. Não é? É a base da vida junto com a água, sais minerais e vitaminas. E carboidratos, lipídios e proteínas que também formam a vida. Então, as proteínas são a base da vida por desencadear a produção de enzimas que aceleram as reações químicas. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço a todos. Até as próximas aulas. Tchau.